Muito boa tarde, agradeço ao General Guerra o convite que me fez. Em primeiro lugar, eu tenho uma profissão, sou analista química e por isso não sou especialista em segurança social, podia ter uma formação específica nesta matéria. Tive funções enquanto dirigente sindical, que acompanhei durante vários anos esta matéria. Pronto, é um pouco diferente, por isso... Também é uma química, portanto... Está claro, ganhei algumas aprendizagens, tive a sorte de ter passado por vários governos e ter participado no Conselho Permanente de Concertação Social, etc., onde estas matérias tiveram ampla discussão durante muitos anos. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que incomoda-me um pouco quando estamos... Tenho ido assistir a alguns debates que têm dado por aí, dado que está sempre um bichinho, por exemplo, apesar de eu neste momento estar retirada da atividade sindical permanente, mas cá ficou o amor pela segurança social, porque eu apaixonei-me derivado a essa responsabilidade. E quando estamos a falar de segurança social, incomoda-me que falamos, naturalmente temos que falar dos números e dessas questões todas, mas não falamos dos milhões de pessoas que são beneficiários da segurança social. É que há milhões de pessoas que são beneficiários da segurança social. E acho que há um aspecto que é importante, é que é um instrumento, no meu ponto de vista, fundamental para a coesão da sociedade. E, aliás, basta ver o que é que as transferências sociais provocam para diminuir a pobreza em Portugal. Nós temos neste momento, acho que um limiar da pobreza entre os 19% e 20%, e se estas transferências sociais, ou seja, as pessoas têm um conjunto de prestações sociais, se ela não fosse transferido, o limiar da pobreza seria mais do dobro do que o atual, a qualidade atual. Eu acho que estaríamos todos muito piores. A sociedade, eu penso que se convive mal, seja quem for, uma sociedade muito pobre ou pobre, e que naturalmente estaríamos numa situação veras pior se não houvesse estas transferências sociais. Eu distingo sempre as duas partes da segurança social. Há uma que é da obrigação do Estado os seus cidadãos. É a prestação de solidariedade que nestes últimos tempos tem sido completamente, podemos dizer, degradada, porque basta a gente olhar para os milhões, para as centenas de milhares, para dizer na acumulação milhões de pessoas, pelas novas provas de recurso que foram desenvolvidas primeiro pelo governo do Partido Socialista, quando foi do PEC, e depois este governo já mudou sucessivamente as provas de recurso, o que afastou milhares de pessoas. Por isso, a sociedade tem a obrigação de ter uma política de solidariedade e por isso é pago pelos impostos. E foi o acordo, e aqui quero dar relevância a isso, do acordo de 2001, que foi negociado na altura com o engenheiro Guterres, com o primeiro-ministro, que se fez um importante acordo que diversificou as fontes de financiamento na altura e que arrumou, era um termo que eu costumava usar, arrumarmos a casa, porque foi quando o Estado passou a financiar claramente a parte de solidariedade e prestações familiares, porque até àquela altura, e a doutora Maria Bento e o engenheiro Bruta Costa fizeram contas na altura do livro branco sobre essa matéria, os trabalhadores também financiavam essa parte e aí arrumou-se, podemos dizer, a casa em que a ação social, prestações familiares e o regime não contribui. Por isso, essa parte sim. Quanto à questão previdenciária,
previdencial é a questão, para mim, mais preocupante. Eu vejo a questão previdencial como um seguro social. Os trabalhadores contribuem ao longo da sua vida, para além de criarem a riqueza, naturalmente, contribuem ao longo da sua vida do seu salário diretamente, é preciso não esquecer, diretamente do seu salário, para depois terem uma substituição de rendimentos do trabalho. Porque há análises feitas de que a maioria esmagadora, por exemplo, das pessoas reformadas em Portugal, 90% estão dependentes de uma pensão de reforma. Não têm outros meios de sobrevivência. É disto que se fala. Por isso, isto é uma questão, eu vejo o sistema previdencial e sempre o vi como um seguro social. E por isso é que há contribuições. A lei de bases é muito clara sobre isso. As leis de bases diversas que houve, algumas eu nem estou de acordo totalmente com algumas filosofias que lá estão, mas as leis de bases, porque a gente tem leis sobre estas matérias, é o princípio da contributividade e diz que este regime previdencial deve ser, tanto quanto possível, autofinanciável. Aliás, a lei de bases última diz lá isso. Deve ser autofinanciado. Precisamente para que os trabalhadores, quando têm perda de rendimentos por riscos, como sabemos, ou quando vai para tem a sua reforma, a idade da reforma, tem uma substituição de rendimentos do trabalho. Por isso dizer o seguinte, o Estado, e aqui estou de acordo completamente com o Dr. Badal Félix, aquilo que referiu, de que a segurança social, principalmente a parte previdencial, porque a outra de solidariedade também é preciso haver riqueza. É preciso haver riqueza para te pagar os impostos e, naturalmente, depois redistribuir esses mesmos impostos. Mas no sistema previdencial, ele é profundamente afetado, como aqui já foi referido, pelas questões do desemprego, que são, como nós sabemos, avassaladores. Temos níveis históricos, como não sei quando é que nós tivemos estes níveis, penso que até é quase impossível, a gente já não recordo todos os números, mas, de facto, e houve uma quebra de salários. O salário médio teve uma quebra de 30%. Houve pessoas que tiveram redução de salários. Ora, o sistema previdencial vive de salários e de emprego, como aqui se referiu, da riqueza criada. Ora, se existiu aqui um fator que degradou estas componentes, nós tínhamos que ter necessariamente, como estamos a ter, um problema de segurança social, no sistema de segurança social e nomeadamente no previdencial. Aliás, eu lembro no governo do professor Cavaco, muitos senhores que estão aqui não se lembram, mas eu lembro-me bem, até fez uma primeira página de um jornal, foi o Diário de Notícias, de que dizia que a Segurança Social só tinha 5 anos para pagar pensões. Foi no momento em que houve também picos brutais de desemprego, que também teve uma corrosão no sistema de segurança social, e aí ainda mais complicado, porque os trabalhadores pagavam uma parte hoje, que é paga por os impostos, e os trabalhadores pagavam praticamente a parte das despesas todas, e foi uma campanha brutal, sem precedentes, do que o sistema estava totalmente falido na altura. Aliás, no governo do professor Cavaco, eu não me lembro se foi e a tal ponto que foi a grande discussão, e certamente que há pessoas aqui da minha idade que estão lembradas disso, que foi a grande discussão na altura da privatização da segurança social. Criou-se esse alibi de que o sistema também não havia sustentabilidade, ao ponto de dizer que nem 5 anos havia para pagar as pensões e temos que ir para a privatização. E foi quando apareceu pela primeira vez a questão do plafonamento das pensões. Foi uma guerra danada sobre esta matéria. Para não avançar mais, só dizer assim, eu estava a ler o relatório
do Tribunal de Contas e dizer o seguinte: o Tribunal de Contas refere muito bem sobre a execução orçamental 2012, foi publicado em julho de 2013, a dizer: a degradação financeira da Segurança Social não é da natureza pública do sistema ou do modo financeiro, mas da exposição das receitas e despesas da Segurança Social à evolução do ciclo económico, fator que determinou a degradação verificada entre 2008 e 2012. Porque a Segurança Social, até àquela altura, por exemplo, no ano 2008, a Segurança Social teve qualquer coisa de 1.600 milhões de euros de saldo. Se nós formos ver a história da Segurança Social, é raro o ano que não há saldos dentro da Segurança Social, historicamente. E no ano 2008, foi precisamente quando os problemas grossos aconteceram, a Segurança Social nesse ano, está lá escrito no relatório do Tribunal de Contas, 1.600 milhões de euros de saldos. E foi a partir daí, precisamente, derivado, como aqui, não vou repetir, o desemprego, tem vários custos, para além de não entrar salários, está-se a pagar uma despesa, que se veja quantos mil milhões, ela saltou. E nunca tinha acontecido isto para a segunda despesa da Segurança Social. Eu lembro durante anos e anos e anos, e isto também houve muita discussão sobre essa matéria, do absenteísmo, da doença. A doença era a segunda despesa da Segurança Social. E ela saltou, o desemprego saltou para a segunda despesa de Segurança Social com valores brutais na sua despesa. Eu diria o seguinte, para terminar, as contribuições da Segurança Social, eu custa-me ver, e já vi em vários debates, e participei em vários debates, até na Assembleia da República, num determinado momento, sobre a lei de base, etc., eu não considero que as contribuições sejam imposto. E não as vejo assim. É um instrumento de financiamento e tem uma função imprescindível para assegurar a substituição dos rendimentos de trabalho. Está expresso na Lei de Bases da Segurança Social, está no Código Contributivo. Está aqui uma pessoa que se bateu muito no Código Contributivo da Segurança Social. Foi só no governo do engenheiro Sócrates que foi publicado durante anos, e isso está escrito em páginas e páginas da organização, no caso concreto foi o sindicalista da CGTP, a exigir a publicação do Código Contributivo. E ele saiu e dizer o seguinte, as taxas contributivas. Portugal já teve N taxas contributivas. Quando se aponta esta questão dos 4% para aumentar as questões de economia, etc., de 1% e depois gradualmente os 4%, dizer o seguinte, eu já vi este filme desde o ministro Silva Peneda. Silva Peneda fez as 40 medidas para defender o emprego. Nessas 40 medidas foram célebres. Desenhou taxas sociais únicas para o desemprego de longa duração, para os deficientes, para questões de ordem de empresas em determinados setores, etc. E dizer o seguinte, nunca houve, e por isso eu tenho muita reservas sobre esses problemas das taxas sociais únicas. Nunca houve uma avaliação em Portugal quais os resultados das 40 e tal taxas sociais únicas que tivemos. Depois do Silva Peneda passou para outro governo, todos os governos foram melhorando ou aprimorando as taxas sociais únicas, e o que é certo é que nunca houve uma avaliação dessa matéria. Nunca se soube ao concreto quantos postos de trabalho foram criados. Eu tive no Conselho de Administração do IFP 2 mandatos e era o palco importantíssimo para se pedir a questão da avaliação, porque era no IFP, no Conselho de Administração,
que esses problemas se discutiam e nunca foi feita, aliás, uma avaliação sobre essa matéria. Eu volto outra vez ao livro da doutora Maria Bento e Alfredo Bruto da Costa, Maldonado Meia e o Boaventura, que fez uma alternativa ao livro branco, em que eles fazem uma avaliação dessa matéria, quantos milhões de despesa, aqui não é fiscal, mas de segurança social se fez, sem se ter um panorama ao país relativamente à criação dos postos de trabalho. Por isso, eu quando ouço falar em diminuições de taxas para criar esta questão ou aquela, eu tenho sempre na minha memória esta panóplia de taxas sociais e por isso o Código Contributivo. O Código Contributivo é interessante ver, foi publicado, como digo, neste último governo do Partido Socialista, finalmente. Ele teve no acordo de 2001, teve no acordo de 2007, ele vinha sucessivamente em concertação social a ser postos em documentos se fazer um código contributivo e finalmente ele nasceu. E o código contributivo é interessante, naturalmente é a relação entre o contribuinte e as contribuições e as prestações e a relação existente em cada setor de atividade, há os independentes, há o regime voluntário, há estes e aqueles e outros, e a tendência, o que me satisfez algum aspecto, foi no sentido de unificar a taxa social única. Ou seja, a gente vai ver os partidos políticos, os sindicatos, as instituições de solidariedade, várias entidades. Houve, não de uma forma única, mas de uma forma gradual, a aproximação, e de outros setores de atividade, a aproximação à taxa social única. Por isso, eu acho que é o seguinte, eu acho que já se fez muita coisa sobre a sustentabilidade da segurança social, porque eu há muitos anos que me preocupo com a sustentabilidade, porque isto é um sistema de repartição, e naturalmente me preocupa a sua sustentabilidade intergeracional. E já se fez muito. E não é de agora que se está a discutir a sustentabilidade. Então o que é que foi o acordo de 2001? Então o que é que foi o acordo de 2007 com o fator de sustentabilidade, o fator de sustentabilidade e a questão do aumento das pensões, o cálculo para o aumento das pensões, que não seja uma questão, eu fui muito e sou muito crítica sobre essa matéria, porque veio a verificar-se que foi para diminuir as pensões, porque as pensões foram diminuídas pelo fator de sustentabilidade, está aqui uma pensionista que sabe que foi, o cálculo teve muito, estou a pagar uma fatura do fator de sustentabilidade, ele agora até está muito pior, outras, ao longo do tempo foram sendo tomadas medidas para essa mesma sustentabilidade. Está claro que depois no debate para falar, eu sou apologista que haja uma complementaridade à taxa social única e trabalhei nisso na altura e apresentámos ao Governo essa substituição, mas acho que eu direi quase que sou mesmo contra a substituição de taxa social única por impostos. E acho que há muitos riscos nisso. Complementaridades, tudo bem, vamos discuti-las. É o vale, não é o vale, é outra coisa ao lado, é outra. Alguém descubra outras coisas e há muitas ideias sobre a matéria. Agora, substituir uma coisa por outra, vejo muitos riscos, até pelos riscos que nós vimos no regime de solidariedade. Dependendo dos impostos, o que é que está a acontecer? Prova de recursos e mais prova de recursos para diminuir as prestações e afastar as pessoas dos direitos.